Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração de trabalho. Se sintam todos acalentados, acompanhados pela espiritualidade amiga e amorosa desta casa de oração e de trabalho. É com alegria no coração que todos nós devemos estar neste momento aqui nesta casa, com a decisão de vir, de escolher, de ouvir a mensagem da noite de hoje. Então se sintam todos acalentados, acompanhados nesta casa de oração de trabalho. Hoje na casa a gente fala do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. Esse livro ele é dividido em 4 partes. E a gente está na última parte, a 4ª parte desse livro, né? Então, a gente está falando essa 4ª parte, capítulo 1, que fala das penas e gozos terrestres, falando da terra sobre nós. Quais são as penas e os gostos terrestres? E o tema de hoje é o desgosto da vida, o suicídio. As perguntas 954 a 957. E para trazer esses estudos, esse tema, essa mensagem na noite de hoje, à minha direita, o nosso amigo e companheiro, eu fico muito feliz de estar aqui com ele, da lida, da doutrina, da luta, da doutrina, dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, nesta noite, ele vai trazer esse tema, desgosto da vida, suicídio, as perguntas 954 a 957. E à minha direita, a nossa irmã Daniela Timóteo, trabalhadora aqui da casa, que fará a prece inicial. Meu nome é Ângela também, trabalhadora aqui da casa. Então, antes a gente vai dar os avisos da casa. Amanhã será o 5º domingo do mês. Esse mês de outubro tem 5º domingo. E amanhã apenas vai ter a campanha do tiro saindo aqui da casa. É o 5º domingo, chega às 8 horas, há uma preparação. Às 8h30 a gente sai a bater na porta dos lares, em nome de Jesus, pedindo auxílio para a nossa casa, para as nossas crianças. Quem nunca fez, não fique preocupado, porque o legionário do tiro, ele não sai só, ele sai em dupla, né? Então sempre ele sai acompanhado. E antes de sairmos, a gente, há uma preparação, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lê a leitura do legionário, como a gente deve pedir, como a gente deve se comportar. Então, quem desejar, hoje faça uma prece à noite, para amanhã acordar, celebrar a campanha do Rio e vir conosco fazer essa grande campanha. A gente quer ver se reúne pelo menos umas 15 pessoas, certo? Então, vocês estão convidados. Nosso irmão Manuel, que é o dirigente da campanha do Rio, que sai aqui da casa, vai ficar muito feliz com a presença de todos. Mesmo que a gente esteja fazendo tratamento espiritual, a gente pode participar desse trabalho da campanha do Rio. Estamos todos convidados. Também vou ficar feliz amanhã com a presença de vocês. Também a gente vai ter o encontro dançante. O encontro dançante é para ajudar a casa no dia 12 do 11. Quem estiver interessado, saber detalhes, procure Betânia, procure Viviane, que vai dar as orientações como a gente participar desse encontro dançante. Todos sabem que a gente está tentando reestruturar a casa, tornar essa casa mais confortável materialmente falando, então a gente está fazendo várias ações para arrecadar fundos. Todos conhecem, né, que a gente tem as crianças aqui na casa, que são responsáveis pelas crianças, são 35 crianças. Tem um mural ali, as fotos das crianças, que aí está pedindo adote a criança, né? Aí também, se quiser adotar a criança, fala com Betânia, com o Viviane. Então, pode ter mais um padrinho para adotar. Vamos dizer que você fala com Betânia, eu escolhi Marcos. Eu só vou botar só a camisa, só a roupinha, a bermuda,
Aí convida outra pessoa, mesmo a gente convida um parente, um amigo, uma criança precisa dar sapato, roupa e uma lembrança de presente. De criança é criança, né? Então, aí se junta e faz essa ajuda. Então, quem se inscreveu adotando a criança, se não vai participar da festa, tem que trazer o presente, a lembrança, até o dia 5 de dezembro. Quem se inscreveu, mas vai participar da festa, quer conhecer as nossas crianças, quer pessoalmente entregar a lembrança para a criança, a festa será no dia 10 de dezembro, às 8h30. Quem apenas adotou e vai entregar o presente aqui na casa, a gente vai receber até o dia 5 de dezembro. Mas seria ótimo que vocês pudessem participar da festa, conhecer as nossas crianças, sentir o calor, sentir o amor, só presencial é que a gente sente isso, gente. Então, a mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é do número 130, e o título da lição é Tristeza. Então, essa citação está em Paulo, a segunda epístola aos Coríntios, que Paulo escreveu, capítulo 7, versículo 3. Ele diz o seguinte para a gente: porque a tristeza, segundo Deus, opera recentemente para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera amor. Então, o Espírito Emmanuel, ele dispõe assim para nós. Conforme observamos a advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e uma segundo a terra. A primeira, soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda, é caminho para a morte, como símbolo de estagnação nos desvios dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a alimentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa punitiva, incapazes do fazer e servir sem milhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e dá inutilidade, porque sabe reajustar-se valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforços para as novas edificações do destino. Que possamos meditar sobre essa lição. Quem tiver o livro, leia em casa sobre a tristeza do mundo e a tristeza de Deus, segundo Deus. Vamos passar a palavra à nossa irmã Daniela, para que ela possa fazer o verso inicial, para a reunião da vida de Deus. Prezados irmãos, uma noite a todos, que a paz da fé de Jesus abençoe. Peça a todos que fechem seus olhos, eleve os pensamentos a Jesus. Desde o infinito vontade, estamos aqui gratos, estamos aqui juntos, unidos e reunidos para escutar tudo bom em nossos corações. Agradecemos que Ele vai dar nessa casa. Agradecemos Jesus a todos os perdões, a todos os conferidos. E pedimos a Deus pelos irmãos que estão nas ruas, nos lugares enfermos, que teu amor e a tua bondade, Pai, possa ser o bom de Deus
Salva a tia da nossa irmã, com a permissão de tudo na casa, vamos para iniciar a nossa reunião doutrinária no dia de hoje. Assim a palavra para nós irmãos Niene. Muita paz para Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito boa noite a todos. Muito bem. Muitas vezes, então, boa noite, só os espíritos respondem. Aí todos nós ficamos sentados só ouvindo os espíritos responderem. Mas eu queria, antes de iniciar as minhas palavras sobre o tema de hoje, eu queria externar a minha alegria de estar hoje no Bezerra de Menezes. Temos aqui pessoas com quem convivemos e pessoas que nos são muito caras. Nós temos a nossa querida Ângela, que trabalha conosco aí pelas lides da Doutrina Espírita na Federação, aqui na casa. Temos nosso querido Fernando lá atrás, olha lá, trabalhador, prestimoso, valoroso, né? E eu queria agradecer a nossa querida Betânia pelo convite para estar aqui com vocês, nessa casa de luz, casa de Jesus, porque muitas vezes nós, quando ouvimos a palavra Espiritismo, nós distorcemos e associamos a outras coisas, que não a mensagem de Jesus, que não a mensagem de amor. E nós precisamos compreender essa doutrina para que ela possa ser praticada e transforme as nossas vidas. Então eu queria agradecer, olha que honra hoje estar aqui com a Ângela nos dirigindo e dirigindo o trabalho da noite aqui na Casa Bezerra de Menezes. Gente, o tema de hoje, como a Ângela falou, está na 4ª parte do Livro dos Espíritos. É um tema atualíssimo, porque durante toda a história da humanidade, desgosto, tristeza, depressão, suicídio sempre foi uma constante. E quando nós não temos uma base sólida para nos socorrermos diante das dificuldades da vida, nós caímos e somos arrastados muitas vezes pela tristeza, que é natural e normal durante um certo tempo, depois pela depressão, que necessita de tratamento terapêutico, médico e espiritual, e depois, quando não encontramos mais chão para sair dela, buscamos a fuga, a deserção, sair do mundo. Eu quero morrer, não tem mais solução a minha vida, então eu quero morrer. E acha que morrendo consegue resolver todos os problemas que tinha aqui, só que vai encontrar e perceber um ledo engano, porque vai levar os problemas daqui e vai contrair mais problemas para um outro plano, que se chama plano espiritual, para onde a gente vai quando perde o corpo físico. Mas vejam só, que felicidade a escolha do exórdio, da introdução da leitura do tema de hoje. Eu creio que muitos não prestaram atenção ao título. Lembram do título? Não, né? Alguns lembram, outros não. Por quê? Porque antes de nós começarmos o estudo, nós precisamos entender uma coisa. Gente, nós podemos aderir a uma determinada religião. Eu posso aderir à religião católica, protestante, budista, maometana, seja lá que for. Essa minha adesão implica que eu venha, eu sente no templo, eu escute o pastor, o padre, quem está pregando, mas quando eu saio dali, eu retorno para casa e não tenho obrigação de fazer mais nada. Tenho obrigação de ler a Bíblia? Não. Ninguém me pede isso. Tenho obrigação de estudar? Não, não tenho. Com a doutrina espírita isso não funciona. A doutrina espírita ela precisa ser ouvida quando transmitida, mas ela precisa ser estudada. Por quê? Porque eu não vou ter o processo de convencimento do outro sobre mim. Ninguém vai inserir em mim fé. Eu só desenvolvo a fé quando eu compreendo. E ao compreender, eu uso a razão. E ao usar a razão, eu desenvolvo a crença que é minha. Não é o outro que me fala, não é o palestrante que diz e eu acredito. Essa é a grande diferença de nós estarmos aqui. Por isso, muitas vezes, a gente vem para a palestra, senta no local para assistir a palestra e quando termina pergunta assim, qual foi o tema da palestra? Não sei. Porque passou, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e eu estava ligado em 1000 problemas exteriores.
menos naquilo que era importante. E outra coisa, eu não me preparei para anotar o que estava sendo dito, para depois pesquisar e me aprofundar no estudo. Porque senão as palavras viram palavras vãs, vão pelo ar e desaparecem. Então, o estudo de hoje traz para a gente uma importância grande. No Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel traz nesse capítulo 130, que é tristeza, uma importante introdução para que nós compreendamos o tema de hoje. Por quê? Quando a gente vai falar de desgosto da vida e vai falar de suicídio, a gente precisa entender que existe o desgosto e existe o desgosto que é doentio, que leva a outras consequências que eu não consegui superar. E Emmanuel muito bem coloca, veja, porque ele traz isso na Epístola aos Coríntios, Epístola aos Coríntios. Diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. O arrependimento é um dos meios de você se transformar na doutrina quando comete um erro. Então eu começo com arrependimento, depois eu vou para a expiação, depois para a reparação. Eu estou me corrigindo por não infringir a lei. E ele diz mais, e a qual não traz pesar, não traz dor. Mas a tristeza do mundo, essa leva à morte. Por que leva à morte? Porque me causa estagnação. Quando eu venho em estado de estagnação, parou, eu não faço mais nada. Se eu não faço mais nada, eu não consigo enxergar o horizonte que está do meu lado. As pessoas estão tentando me dizer, olha, é isso aqui, você não enxerga, não quero saber. E aí você entra em estagnação, entra no processo de looping, onde a tristeza se aprofunda, entra no estado depressivo, e quando nós entramos no estado depressivo, não é o outro que me tira do estado depressivo. Sou eu mesmo que tenho que sair dele. Então eu tenho que ter forças para sair dele. Quem já passou pela depressão sabe o que é. Quem já teve um ente querido, um conhecido, um amigo que estava em estado depressivo, sabe o que é. Ele entra no estado de introspecção interior que precisa de atenção. Aí tratamento médico e tratamento espiritual. E aí você tem que incentivá-lo para que ele saia do estado depressivo. Ele aflore e deixe brilhar a sua luz. E aí vem o que Paulo diz. O que significa então entrar em estado de morte? Uma tristeza profunda levada pelo meu apego. E aí Emmanuel, com muita felicidade, vem citar para a gente o que é que me causa a tristeza do mundo. Tudo que nós estamos cercados e que somos iludidos e não conseguimos superar. E ele começa dizendo, a primeira, lamentação incessante. Eu lamento o tempo todo a vida e o que acontece comigo. E não só isso, o tédio continuado. Mas tudo isso é motivado porque nós estamos numa sociedade envolta no consumismo. Eu tenho que consumir, ter, e nunca consigo me saciar. Então eu entro na posse das coisas materiais e esqueço a conquista dos benefícios espirituais. E ele continua dizendo, ausência de dinheiro. O dinheiro não é mal em si. Mal é o destino que nós damos a ele e o apego que nós temos a ele. Então muita gente diz, eu perdi o emprego. Pronto, a minha vida acabou. Ah, eu era rico, eu perdi tudo. A minha vida acabou. Eu não vou ser pobre. Não aguento ser pobre. Como se aquilo fosse a única coisa pela qual nós viemos trabalhar aqui no mundo. E não é. Porque a riqueza, ela vem e vai, você pode conquistar de novo. E a riqueza, ela tem um poder relativo. O que é a riqueza? É ter só dinheiro? E quem tem só dinheiro é feliz? Ou tem vários problemas decorrentes da riqueza? Então, essa visão de muitos, perdi tudo que eu tinha. Eu entro em estado de tristeza, desgosto da vida, estado depressivo. Essa é a estagnação que Emmanuel nos traz. Ele continua, lastima a impossibilidade de praticar o mal. Tem gente que gosta de praticar o mal. E quando não consegue praticá-lo, entra no estado de estagnação. E estagnação, depressão, morte. Logo, os viciados também entram nisso. Não é só viciado das coisas materiais, não. Viciado das coisas físicas e morais. Tem o viciado da droga, viciado do sexo, viciado da bebida, viciado da comida, mas tem o viciado da raiva, da violência, da ira, da intransigência, da impaciência.
tudo isso gera em nós uma estagnação. E essa estagnação reflete sobre o nosso corpo. E do nosso corpo vão aparecer as consequências. Porque essas doenças não são do corpo, mas são doenças do espírito. O espírito reflete sobre o corpo e nós adoecemos o corpo. E por isso muitas vezes temos uma doença, conseguimos nos curar e ela volta. Porque eu tratei o corpo, mas não tratei o espírito, a alma. O que a doença está querendo me dizer? E ele termina dizendo, os incapazes de fazer o bem. Deus nos deu 2 mãos, 2 pés, uma boca, 2 ouvidos. Não foi para ficar aí com enfeite, não. Foi para ajudar o semelhante. Foi para trabalhar em prol nosso, mas em prol do semelhante. Por quê? Quando eu não faço isso, como a Ângela está falando, amanhã tem campanha do quilo. Campanha do quilo é caridade em ação. É amor praticado em ação. E aí vem aquela lembrança. Eu estou falando do desgosto da vida, estou falando da caridade, preciso trabalhar. Preciso. Quando eu trabalho, eu esqueço dos meus problemas. Quando eu esqueço dos problemas, eu sou beneficiado. E aí eu entro no estado de amor. Muita gente diz, eu não sei o que é amor. Eu não consigo amar como Jesus amou. Ora, precisamos analisar isso. Porque é o seguinte, Jesus, qual foi o amor que Jesus teve? Não foi amor carnal. Não foi amor afetivo porque ele não casou. Que amor então Jesus teve? A gente começa a investigar que amor é aquele que Jesus está falando. Os gregos diziam que existem 3 tipos de amor: o eros, o ágape e o cronos. O amor eros é o amor carnal, o amor ágape é o amor coletivo. O amor de irmão, esse da gente tem que aprender. Então, um desses 3 amores, nós temos que classificar aquilo que Jesus quis nos ensinar. E aí vem em socorro de todos nós o quê? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 5, nos ensina e nos diz o que é amar. Aí você diz, eu não consigo amar como Jesus. Jesus é um espírito evoluído. Eu não sei o que é amar. Eu não amo. Será que não? Vamos analisar. Se Jesus não teve amor carnal, o dito amor eros dos gregos, que amor ele teve? Emmanuel vai dizer, amar é ser útil. Aí eu pergunto, quantos de nós não tem caso um ente querido doente e você fica do lado da cama dele 24 horas para que ele se cure? Quantas vezes você não tem um ente doente que está no hospital e você fica lá no hospital, cuidando, velando dele? Quantas vezes você vem à casa espírita, senta para o atendimento fraterno? Você não está se doando para o outro? Você não está sendo útil para o outro? Isso é o quê? Amor. Agora, nós não temos a abrangência do amor do Cristo, porque o nosso amor ainda é restrito. Ele está restrito à família, ao trabalho, está restrito aos amigos. É pequenininho o círculo, mas o amor do Cristo, pela sua elevação, é amor cósmico, que é diferente do nosso amor ainda. Nós estamos aqui embaixo e ele está em cima. E aí eu digo, amamos ou não amamos? Amamos. Nós amamos a família. Meu marido está doente, eu abandono? Não. Minha mulher está doente, meu filho está doente. Qual é a mãe que abandona o filho doente? Nenhuma. Esteja onde ele estiver, ou faça o que ele fizer, a mãe está do lado. E está ajudando. O que é isso? Doação, sendo útil. Isso é amor. E aí nós trazemos, quando eu amo, eu não tenho tempo de pensar no desgosto da vida, não tenho tempo de pensar em depressão. Joana de Ângeles diz, quando você emprega suas mãos, não tem espaço para depressão. Não sobra espaço para depressão. E vem aí uma coisa que Jesus nos ensina. Vejam, Kardec colocou no Livro dos Espíritos, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, a depressão, o desgosto pela vida junto com o suicídio. Está lá no capítulo 5 do Evangelho. Desgosto da vida e suicídio. Por que está junto? Muitas vezes, aquela depressão traz para a gente uma loucura. E da loucura vem o suicídio. Não é a loucura só degenerescência das capacidades psíquicas, mas a loucura de você cometer um ato por falta de domínio sobre a razão. E aí você entra no estado depressivo e entra no estado de morte. Então essa tristeza que Emmanuel está trazendo aqui, segundo Deus, ela precisa ser analisada muito bem. Porque quando ele trata disso, ele vai abordar essa tristeza num outro aspecto. A tristeza que nós sentimos é que quando erramos, nós percebemos que infringimos a lei divina e precisamos nos corrigir.
Quando nós, espíritas, conhecedores da doutrina, cometemos um ato equivocado com semelhante, quem primeiro nos acusa é o outro ou é a nossa consciência? A nossa consciência. Então a nossa consciência nos tira do estado de paz interior e nos coloca no estado de aflição, até que eu me reconecte com aquela pessoa e me desculpe e tenha dela o perdão. Então esse desgosto que o ser humano tem segundo Deus é a busca da reflexão de si mesmo. Você cometeu erro, você sabe que cometeu erro, você vai refletir e você vai se recuperar pelo arrependimento que não causa pesar, como Emmanuel coloca. Aí está o entendimento primeiro de tudo isso. E aí vem a necessidade de nós compreendermos o estudo. Se eu estou aqui e me digo espírita, preste atenção. Por que eu sou espírita? Eu sou espírita porque sentei aqui e ouvi uma palestra boa? Eu sou espírita porque quando eu estava sofrendo, fui para atendimento fraterno e a atendente fraterna me ouviu e eu fui tratado daquilo que eu estava sofrendo? Se nós temos essa ideia, falta-nos base. Porque se você diz, eu acredito na reencarnação, eu lhe pergunto, você acredita na reencarnação por quê? Ah, porque eu ouvi o palestrante falar e achei bonito. Ah, e quando ele não for falar mais? E se ele se tornar protestante? Como é que fica? Eu não tenho base sólida para vencer os desafios da vida. Aí vem o socorro da doutrina. A doutrina espírita é uma filosofia, ciência e, acima de tudo, consequências morais. Filosofia por quê? Porque eu pergunto. Se eu não estou satisfeito com uma pergunta espírita e com a resposta espírita, eu pergunto de novo. O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sim, não entendi nada. O que é isso? Você pergunta de novo. A doutrina te permite perguntar. Não existe um dogma, uma coisa assim. É assim. Você acredita se quiser. Se não acreditar, pode ir embora. Como muitas outras denominações religiosas fazem. Não, você pode perguntar. Eu não entendi, vou perguntar. Agora eu tenho que perguntar. Se eu não pergunto, eu não vou ter nunca esclarecimento. Nunca a luz vai sair de mim e brilhar. Aí vem, é filosofia. Mas é ciência, por quê? Porque se fosse só filosofia eu perguntando, ela não teria uma base de comprovação. Se não tem uma base de comprovação, é seita. Virou seita. Então tem a comprovação. Aonde está a comprovação do espiritismo? No livro dos médiuns. Você tem como comprovar que existe espírito. Você tem como comprovar que o espírito sofre. Você tem que comprovar que ele está falando. Você tem que comprovar que um ente querido está se comunicando, como o Chico fez. Quantas mães buscaram socorro no Chico e os filhos responderam. Os maridos, as esposas, os avós, avós e tudo mais. Então tem comprovação científica. Mas tem uma consequência moral que está no Evangelho. Você precisa compreender a doutrina e praticá-la. O que eu fazer com o espiritismo? É bonitinho, é muito lindo, e o que eu faço com ele? Tem que praticar todo dia. Porque é a prática moral que vai mudar a nossa humanidade, nossa sociedade, inclusive no momento de dor. Não é porque tem uma lei que diz que eu não posso fazer. Se eu tenho a doutrinação moral, eu não jogo lixo na rua, não é porque tem uma lei que diz que se eu jogar, eu vou ser punido com uma multa, mas porque eu sei que jogando eu estarei prejudicando a mim e ao meu semelhante. Então não é o outro que vai me doutrinar, mas a minha lição moral que me freia. Por que eu não vou agredir o outro e matar o semelhante? Porque Deus não me deu essa permissão, a vida não é disposição minha. Então, ao invés de eu agredir o outro, eu me freio na hora da raiva. Opa, eu não posso agredir o outro. Então, esses freios morais, esses ensinamentos morais que a doutrina nos traz, vão me transformando dia a dia. E isso faz com que a gente consiga compreender o que o Cristo falou. Vejam, Jesus falou lá em João 16:33. No mundo tereis aflições. O que é uma aflição? Dor persistente, física e moral. Ou moral. Dor persistente, uma aflição. Essa dor pode ser física, com a doença, ou pode ser moral, por exemplo, quando você tem um acesso de raiva, de ira, ou coisa desse tipo. Mas ele diz, no mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está anunciando para a gente que nós teríamos desafios no mundo. Ele esteve entre nós e os venceu. Nós não podemos vencer? Podemos. O que falta? Vontade. Vontade. Aí vem desgosto. Posso vencer o desgosto? Posso. O que falta para mim? Vontade. Gente,
Preste atenção, suicídio é uma situação pandêmica no mundo. Hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Nós estamos falando aqui e já teve gente se suicidando no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tenta o suicídio e outra consegue. 45 minutos. Vejam que coisa incrível. E dessas 45, nós temos 20 tentativas associadas. Olha o que a estatística mostra para a gente. Essa depressão, aliás, esse suicídio, ele já foi analisado e verificado que hoje nós temos, no mundo, cerca de 340 milhões de suicidas. Mais do que a população brasileira. E eles estimam que até 2030 nós teremos 400 milhões. É pouca gente? Não. É uma pandemia? É. Pode estar do nosso lado? Pode. E nós temos que estar atentos, porque aquele que entra no estado de desgosto da vida, depressão, dá sinais. Nós temos que estar de olho aberto para perceber, porque ele vai sinalizando. Vai sinalizando, dá a primeira pista, faz a primeira tentativa, depois tenta, e você não percebe. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um amigo que tinha um filho. E o filho saiu da pré-adolescência e entrou na adolescência. À mesa sentavam-se todos e a conversa era fluida. O pai conversava com a mãe, com os filhos e tudo mais. Em determinado momento, o filho deixou de conversar na mesa. Primeiro sinal. Comia rapidamente, levantava-se da mesa e fechava-se no quarto. O pai e a mãe, importância nenhuma. E o garoto no celular. Fechou-se. E a família, o pai e a mãe não percebeu, achou aquilo normal. Não, isso é dele mesmo, O filho vai numa progressão de tristeza, começa a sair mal na escola. O pai não percebe. Não dá atenção. Indiferença. O filho adoece, se fecha, não conversa mais com ninguém e faz a primeira tentativa de suicídio. Aí o pai acorda e começa assim, olha a consequência. Não é entender o fato, o que é que aquilo está querendo me dizer. Que é a pergunta certa. A pergunta é, meu Deus, o que é que eu fiz na vida para merecer isso? Onde é que eu errei? Não é onde é que eu errei. É o que é que aquilo está mostrando. Veja, Deus já tinha dado os sinais e fez a primeira tentativa. Qual era a ação imediata? Atuação em cima. Vamos corrigir o problema na sua base. Mas, transferir o problema para o terapeuta. Vamos colocar isso para o terapeuta. O terapeuta resolve. E vai. Na grande realidade, tenta uma segunda vez o garoto. Tentou a segunda vez suicídio. Quase conseguiu. Mas aí a terapeuta teve o feeling. Vou conversar com os pais e com o filho. E o filho chegou para o pai e disse assim, pai, eu só queria do senhor atenção. Porque o meu pai era o celular. Eu aprendi com o mundo. Quando eu tive dor, quando eu tive dificuldade, eu não tinha abertura de falar com o senhor. Nem com a senhora. E eu fui buscar a resposta nos amigos. O que os amigos me ensinaram? O vício. Qual foi o vício? Hoje, a droga. No primeiro momento eu experimentei para saber como é que era, pela curiosidade. Depois eu não quis mais. Mas eu já estava imerso na dor. E eu tentava conversar com o senhor, e não, o senhor está no trabalho, trabalho muito, saio cedo, tomo café, a minha mãe também, não sei o que, eu não tive a oportunidade de conversar com vocês. E ele falou isso para a terapeuta. E aí o problema foi identificado na sua origem. Tratamento feito, e o garoto se recuperou, e hoje, graças a Deus, está aí. Não perdi o amigo. Mas vejam só, isso traz para a gente uma importância de nós estarmos atentos conosco e com o semelhante. Por quê? Porque a loucura e o suicídio revelam a incapacidade do ser humano de vencer os seus obstáculos e desafios diante da vida. Muita gente acha que veio para a Terra para passar férias, ir para Porto de Galinhas e curtir a vida. Mas não é assim. Você vai ter momentos de alegria e de tristeza. Você vai ter momento em que vai rir, mas vai ter momento que vai ter que chorar junto. Porque vem os desafios. Desafio de quê? Da morte de um ente querido, da morte de um filho, da morte de um avô, da morte de uma avó, da perda de um emprego, da perda de bens materiais, de uma briga que você teve com um patrão, e o patrão te ameaça demitir.
da subordinação que ele te obriga a ter, porque ele quer que você faça o que ele quer, pela obrigação e pela fluidez, pela modelo que nós temos de sociedade. E aí você não consegue ter base para vencer isso. Se não tem base para vencer isso porque não tem religiosidade, você vai se apegar ao quê? Às coisas do mundo. Quais são as coisas do mundo? As fugas ilusórias, das paixões e dos vícios. E aí nós vamos ver a importância de nós entendermos a doutrina. Quando a gente entende a doutrina e passa a olhar para nós começamos a observar de forma diferente. Todo mundo aqui já ouviu falar em alma penada? O que é alma penada? Na infância, assim, não entre naquela casa que tem uma alma penada, ela não vai te pegar. Era o meio de fazer a gente ter medo. Olha, vai para o centro espírita, tem alma penada lá. Vai entrar mesmo? Vou. Mas vou entrar e sentar lá atrás. Aliás, foi assim que eu cheguei na doutrina espírita. Perdi não. Meu avô morreu, e eu fui perguntar para o padre para onde ele tinha ido. O padre não gostava do meu avô, disse, seu avô foi para o inferno. Aí eu, opa, então me diga onde é o inferno que eu queria ir atrás dele. Ele ficou com raiva, eu estudava no Colégio da Imaculada Conceição, lá no Barro, chamou a madre, disse assim, ó, sente aí, chame a mãe dele. Aí chamou minha mãe, isso, perdi a aula a tarde toda, porque isso é de manhã na capela, perdi a aula a tarde toda. Minha mãe foi chamada, assim, ó, mãe, seu filho é um rebelde, seu filho está indo contra a igreja. Para ele, sem Pai Nosso, sem Ave Maria, sem crer em Deus Pai. Punição, tá certo? Quando ele terminar, você me diga. Aí, não convenci. Minha mãe, claro, não fez isso. No negócio desse. O que eu fiz? Tinha um amigo. Ele disse assim, eu tenho a solução para o teu problema. Agora você tem que ter coragem. Aí, tá certo. Vem comigo. Aí me levou para o centro espírita. Eu fui para o centro espírita. Mas eu sentei lá atrás, porque a ideia que eu tinha centro espírita é aquele centro que a gente tem da Umbanda, do Candomblé. Erro, porque os nossos irmãos afrodescendentes não podiam praticar religião, porque não deixavam, ele praticava a religião deles, da moda deles, e tem mediunidade na religião deles. Mas eu sentei lá atrás com medo. Sentei lá atrás onde está o irmão da Rita lá. Sentei porque se houvesse qualquer coisa diferente aqui, eu ia embora. Sentei lá atrás. Mas olha só, o palestrante estava fazendo a palestra, ele estava falando sobre o quê? Perda de entes queridos. Jesus atuando. Dor, tristeza, está lá atrás. Aí terminou a palestra, eu vim aqui à frente até a dirigente, aí ele me apresentou, olha, isso aqui é o que o Ranier, tal. O avô dele morreu, não sei o que, ele está com muita dor. Aí, você é espírita? Não, sou católico. Tá bom. Pegou o livro dos espíritos, disse, ó, leia. Olha a grossura do livro dos espíritos. Falei, caramba, vou ler, quanto tempo vou ler? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí eu comecei a ler. Levei uns 6, 7 meses para ler. Depois eu voltei lá, ele leu, li. Agora você vai estudar. Vai estudar. Você leu aqui, você só passou. Agora você vai estudar. Me matriculou no ESD. Primeira vez que eu fiz o estudo sistematizado da doutrina espírita. E aí comecei a compreender que a dor, o desgosto não pode ser transformado em coisa nociva, mas em coisa produtiva, porque aquilo me eleva e me faz ter uma razão de vida. Eu me separei do meu filho que morreu em tenra idade, novinho. Não vou perguntar por que Deus fez isso comigo. Vou perguntar, ele é o motivo da minha razão de vida. Ele quis me ensinar alguma coisa. Agora eu vou tornar a morte dele, entre aspas, em um motivo para que eu transforme essa fé nos outros, nas outras mães. E aí eu vou trabalhar em coisas que motivem as mães e os pais que perderam seus entes queridos durante algum momento da vida. Aí vem o que? O suicídio. Tem um filósofo inglês, Thomas Hart, que dizia assim, o homem perdeu o endereço de Deus, por isso ele entra nas depressões da vida quando sofre os obstáculos e as perdas. Quando a gente perde o endereço de Deus, Deus não perde o nosso endereço. Nós queremos perder o endereço dele, mas ele não perde o nosso endereço. Aí vem lá embaixo o André Luiz e diz, não te esqueças de que Deus é o tema central de nossas vidas. Ora, Thomas Hart diz, o homem perdeu o endereço de Deus na sociedade. André Luiz diz, Deus é o tema central. Então nós nunca conseguimos nos afastar de Deus. E aí vem a questão 944, e Kardec pergunta, tem o homem direito de dispor da vida, ou seja, de se matar? Os espíritos são taxativos, dizem, não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa em transgressão da lei. Ora, se tem suicídio voluntário, tem suicídio involuntário. Suicídio voluntário, ele pode ser físico, pode ser direto ou indireto. Eu tenho um suicídio voluntário,
quando eu tento contra a minha vida, de uma forma ou de outra, aniquilar a minha vida. Esse suicídio é o suicídio físico direto, mas tem o indireto. Eu posso estar me matando sem saber? Posso. E isso depende também. Mas pode. Sabe como? Quando eu pratico os vícios. Eu sou viciado na droga. Eu sou viciado na bebida. Eu sou viciado na comida. Eu tenho os vícios da vida. E isso é um suicídio indireto. Porque você está abreviando o tempo que você teria de vida aqui no plano físico. Foi o que aconteceu com André Luiz no livro Nosso Lar. Ele exagerou, câncer de intestino, retorna à parte espiritual e Líser diz para ele, você é um suicida indireto. Eu não atentei, como não? Você não passou a sua vida no exagero da bebida, do desregramento, do sexo e tudo mais? Atentou contra a sua vida. Mas isso não é só nesse aspecto, suicídio direto e indireto. Kardec vai trazer para a gente, mais adiante, que existe também o suicídio moral. Mas antes disso, a divindade, para nos tratar, trouxe para nós um remédio trazido por Moisés, lá nos 10 mandamentos. Deus sabia que o ser humano, muitas vezes, não iria resistir. E, através de Moisés, traz os 10 mandamentos, o decálogo. O 5º mandamento qual é? Não matarás. Aí você disse, e onde está o suicídio aí? Ora, não matarás o que ou quem? Não matarás o outro. Isso você não pode fazer. Mas também você não pode matar a você próprio. Aí tem o primeiro freio da humanidade, da primeira revelação. Eu pego o decálogo, leio e não consigo entender. Mas aí vem a doutrina e explica, não matarás. Ele colocou, não disse quem ou o quê. Não matarás. Não matarás o teu semelhante, que isso é crime. E não matarás a ti próprio, que também é crime. Então aí tem o primeiro freio. Aí Kardec vem e pergunta na questão 943 se nós podemos dispor da vida. Os espíritos respondem que não. Lá nessa mesma questão ele pergunta então, de onde nasce então o desgosto da vida? Ora, como é que eu fico desgostoso da vida de uma hora para outra? Sem motivo. E ele vai dizer, questão 943 lá embaixo. Ociosidade. Efeito da ociosidade da falta de fé e também da saciedade. Ociosidade. Nós temos mãos e pés e não trabalhamos em prol do outro, em prol nosso. Ociosidade. Falta de fé. Fé inabalável é aquela que existe a todo tempo aos efeitos da razão. Saciedade. Coisas do mundo. E eu nunca estou saciado. Se eu não estou saciado, eu vou buscar sempre mais coisas do mundo. As coisas do mundo, gente, elas têm início, meio e fim. E nunca vão nos completar, porque são do mundo. Eu tenho dinheiro. O rico se contenta com o dinheiro que ele tem? Não, quer sempre ser mais rico. Vocês querem ver como a gente traz uma aflição para nós? Eu compro um carro. Meu carrinho está pago. Está pago, gente. Está pago. Me serve. É o necessário. Mas eu faço assim, eu quero ter um carro melhor porque o meu vizinho comprou um carro zero. Eu não quero ficar abaixo dele. O meu carro não serve. Aí o que eu faço? Eu vou na concessionária e compro um carro novo. Só que eu não tenho dinheiro. Dou o meu velhinho e assumo 72 prestações para frente. A prestação não cabe no meu salário no início, mas eu digo, cabe, eu vou trabalhar e cabe. Aí você paga a 10ª, 15ª, e você diz, agora não dá mais. Ou é o carro ou sou eu morrer de fome. Aí você nem tem o carro pago, nem tem o carro novo e tem uma aflição. Provocada por quem? Pela ganância da sociedade que o mundo provoca no consumismo. Quem trouxe isso para nós foi Deus? Não, aí eu entro em tristeza, desgosto da vida, aí ele tem, eu não tenho. Daqui a pouco, a vida não serve mais para mim. Eu quero ter e ele não posso. Entra em estado de depressão. E aí começa a fazer assim. Já que a vida não me dá, das duas uma. Ou eu vou tomar do outro, vício, ou então eu vou me matar, suicídio. Vejam que coisa interessante. Isso leva a nos raciocinar sobre o suicídio de um outro aspecto. E tem mais. Será mais ou menos culpado aquele que tira a vida por desespero? Outro caso. Estava namorando, minha namorada me abandonou. Eu entro em desespero e disse, se ela não está comigo, não vai estar com ninguém, então eu vou me matar. Será mais culpado que isso? Esse é tão culpado quanto aquele que se suicida sem
premeditar, porque esse pensou, premeditou, planejou, e os espíritos respondem, é mais culpado, porque teve tempo de refletir sobre o seu suicídio. Olha, vejam como as coisas são encadeadas. E na questão 956, ele vai perguntar, eu me matei para me encontrar com um ente querido que já partiu. Isso vai acontecer? Não. Porque, segundo os espíritos, isso seria ir contra a lei divina. Deus compactuar com a lei divina. Então, é ilusório aquele que diz, meu marido morreu, eu vou morrer, não, meu chão acabou, eu vou morrer para me encontrar com ele. Lei do engano, vai desencarnar, vai encontrar no plano espiritual perturbação e não vai estar com o marido nem com o ente querido nenhum, porque cometeu uma infração à lei. Mas aí nós precisamos lembrar de uma coisa, gente. Precisamos ter na nossa mente o princípio de culpa e de pecado que foi incutido na nossa mente. Culpa e pecado foi colocado na nossa mente como algo negativo. Se eu sou culpado, eu tenho que ser punido. Se eu sou pecador, eu tenho que ser castigado. Essa doutrina não é espírita. Essa doutrina a da espiritismo não comunga com ela. Porque, segundo o texto hebraico, pecado é chatá. Chatá é errar o alvo. Errar o alvo. Pecado em hebraico, na língua judaica, é errar o alvo. A gente precisa errar para aprender. O erro faz parte do nosso crescimento. Então, quando eu erro, eu percebo que eu errei, eu vou entrar num processo de arrependimento e vou entrar num processo de reparação. Eu estou crescendo. Agora, se eu entrar naquela de que eu pequei e vou ser castigado e punido, essa doutrina não é doutrina conforme os ensinamentos de Deus, que a inteligência suprema causa primária, mas é bondade e amor supremos. Então nós temos que tirar isso da cabeça. Por quê? Quando eu entro nessa ideia de pecado e culpa, no processo de desgosto e de suicídio, como eu sou pecador e tenho que ser castigado, se eu errei e fiz algo errado, então eu tenho que me matar. Quem vai me castigar? Eu mesmo vou me matar. Então não podemos ter isso na nossa mente. Temos várias causas, outras, que causam o suicídio, que tem que estar atento. Covardia moral. Passei por um problema que eu já citei a vocês, e eu fujo da vida, saio da vida. Mas a doutrina diz, temos fatores psicossociais hoje muito fortes, como o medo, como a solidão e a ansiedade. Medo, solidão e ansiedade. Você está com medo, você entra no estado de fobia e se fecha em si mesmo em casa. Então você entra no estado de desgosto da vida. Temos fatores espirituais que também não podem ser esquecidos. Muitas vezes nós temos um problema, não percebemos que nós estamos rodeados de espíritos. E se nós estamos rodeados de espíritos e somos espíritos encarnados, lembra da alma penada? A alma penada traz para a gente uma reflexão. Kardec pergunta na questão 134, o que é alma? A alma é um espírito encarnado. Ora, se é um espírito encarnado, todos nós somos alma penada. Perceberam? Então, quando eu me compreendo como espírito, eu não vou me achar que sou diferente dos espíritos que estão no plano espiritual. Eu faço parte da mesma comunidade que eles. Qual a diferença? Eu estou no plano físico e eu não consigo vê-los. Mas eles fazem parte da mesma humanidade que eu. Só que não tem corpo físico. Tem um outro corpo espiritual fluídico que nós não conseguimos ver. Entre aspas, vírgula, porque alguns conseguem. Tem algum vidente que consegue ver os espíritos. Então, a maioria de nós não consegue ver. Se eu não consigo ver, eu digo que não existe. Mas eles existem. E somos nós depois que morremos. Portanto, quando eu me vejo desse jeito, eu olho para o futuro, não olho para o hoje. Se eu olho para o futuro, que eu vou ser depois da morte, eu não vou atentar contra a lei divina, a lei de progresso e a lei da vida. E vou me controlar diante disso daí. Questão 967. Quais são as consequências para o espírito que se suicida? Os espíritos dizem, muito diversa da que ele acha. Na grande realidade, ele vai encontrar perturbação e não vai conseguir aquilo que ele queria. Ele vai ter uma frustração no plano espiritual. Pronto. Esse é o maior ensinamento. Quais são os antídotos, então, que eu tenho para esse desgosto da vida e o suicídio? Vários. O primeiro dele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14. Calma e resignação. Calma. Perdi o emprego. Calma. Respira. Eu vou procurar outro, vou me preparar e vou encontrar outro.
e muito provavelmente, poucos dias depois, tu encontra um emprego melhor. Resignação ativa. O que é que isso está querendo me ensinar? Alguma coisa está querendo me ensinar. Eu vou me resignar, aceitar aquilo, não passivamente, mas ativamente, buscando melhorar ou compreender o processo que está acontecendo comigo. Outro, o Espiritismo nos traz a coragem moral. Outro, antídoto, os espíritos estão ao nosso lado, mas não querem só o mal. Nós temos espíritos, anjos da guarda. Pede ajuda a ele através da prece. Ajuda poderá não ser a que você quer, mas que ela virá, virá. E sempre nós precisamos estar com o ouvido para ouvir. Outro antídoto, amar sempre. Joana de Ângeles tem um livrinho onde ela traz vários ensinamentos sobre isso. Vários. Dentre eles, ela ensina: ame a vida. Dê o bom dia quando você acordar. Traga para você os fluidos positivos diante das dificuldades e não negativos. Pense mais alto. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai ter a companhia daqueles que querem que você esteja na dificuldade. E aí eu entro nas consequências de ter o desgosto muito mais exacerbado, elevado do que aquilo que eu queria. E aí eu esqueço da doutrina espírita. Se eu esqueço da doutrina espírita, muitas vezes eu não consigo sair daquele estado de desgosto, daquele estado de sofrimento que eu estava passando. Gente, é importantíssimo nós compreendermos que tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Tudo, nada é por acaso. Nada vem por acaso. Se não vem por acaso, eu preciso compreender o que é que aquilo está querendo me ensinar. E não é fugindo do problema que eu vou resolvê-lo. Muita gente quer fugir. Eu estou com um problema, então eu vou desaparecer, mudar de cidade, mudar de endereço, mas o problema não se resolve. Porque ele veio como desafio para você se superar. Se você não superou, ele vai continuar persistindo aqui ou para onde você for. Então eu tenho que compreender diferente daquilo. E aí vem, eu nasci, Joana de Ângeles diz, eu nasci para servir. Estou na dificuldade? Eu vou servir. Com o serviço eu esqueço. Como eu já falei para vocês, a vida é bela e grande ensinamento traz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam como nas Escrituras nós temos ensinamento para sair disso. Fortemente. As Escrituras dizem para nós assim, olha, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada? Muito bem. Epístola de Paulo aos Filipenses, 4,13. Tudo posso naquele que me... muito bem, então nós sabemos. Quer outra? Romanos 8,31. Se Deus estiver comigo, quem poderá contra mim? Olha a solução para o meu problema da depressão dentro das Escrituras. O que eu preciso fazer com isso? Ter vontade de superar assim. A vida é bela. Nada vai me suplantar aqui. Por quê? Porque eu sou imortal. O corpo morre, mas o espírito não. Outra coisa que eu preciso entender. Se eu perdi alguma coisa, eu preciso compreender o que é que eu perdi. Muitas vezes a gente diz assim, eu perdi o meu marido. Perdi? É essa verdade? Não. Você perde a chave, o celular, você perde a cadeira, você perde a cabeça, mas o ente querido não foi perdido, ele apenas se afastou de você. E muitas vezes ele está do teu lado, falando contigo e você não ouve. Aí a gente diz, eu perdi. Não, gente. Eu vou entrar em depressão por isso? Não. Porque quando eu entro em depressão, aquele que está do meu lado está dizendo assim, eu estou vivo. Abre o olho, abre o ouvido, eu estou vivo. Tu vai morrer e eu estando vivo do teu lado. Você diz, vou morrer para estar contigo. Ele, não faça isso não, porque você nunca vai me ver. Faça isso não. E você não ouve, porque não quer. Porque nós temos capacidade de perceber. Podemos não ver, mas temos capacidade de perceber. Quando? Durante o sono. Quantas vezes você sonha com mãe, com avô, com avó, com filho? Aí diz, isso é ilusão. Eu tive um sonho que foi um pesadelo. Pesadelo nada. Você estava conversando, eu estou conversando com o anjinho, ele diz assim, mãe, eu estou vivo, viva a sua vida.
Para que você vai se matar? Porque perdeu o emprego, porque perdeu a casa, porque perdeu o carro. Essas coisas todas ficam no mundo, você não traz para cá. O que você traz para cá é o amor e as conquistas de virtude que Jesus nos ensinou. Por isso ele colocou lá em uma das bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e Kardec trouxe para o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados aflitos. Aflito, aquele que tem dor. Eu vou me matar porque perdi bem material? Não. Eu vou me matar porque meu ente querido cumpriu a missão dele e voltou para o plano espiritual? Será que eu vou querer que ele fique aqui comigo sofrendo? Não, é compreensão. E diz mais, a doutrina abre os olhos da gente, não é para a vida agora, é para a vida futura. Vamos investir o nosso dinheiro na vida futura, no banco do plano espiritual. Abre o banco de Boston lá no plano espiritual. Abre uma conta lá e deposita tudo lá. Lá no banco de Boston, plano espiritual. Quando é que você vai sacar? Daqui a alguns anos. Investe lá. Porque quando você sair daqui, você vai chegar na porta do banco lá e dizer a São Pedro, São Pedro, eu vim sacar tudo que eu depositei. Aí São Pedro diz, o que é? Mostra o teu saco. O que é que tem dentro do saco? Um carro, uma casa, tá certo? Casa de praia, o meu celular, que era um iPhone 15. Aí São Pedro, está vazio, não pesa. Volta. Volta para tu aprender. Aí o outro diz, eu depositei amor, resignação, compreensão, crença em Deus, na imortalidade da alma, na vida futura, na pluralidade dos mundos habitados. Eu creio no amor, eu creio na paciência, na bondade, na felicidade. Aí São Pedro vai abrir o saco, menino, esse saco está pesado. Tu depositou muito. Então agora tu vai curtir, entre aspas, aquilo que tu conquistaste lá embaixo. Adiantou eu me desesperar pelas coisas que eu perdi? Não. Adiantou eu me suicidar? Não. Adiantou eu entrar em desgosto? Depende. Porque o desgosto é normal. A tristeza é normal. Não quer dizer que a gente seja indiferente. Um ente partiu, eu vou ficar rindo. Não. Mas tem um período que você passa e depois diz, olha, ele cumpriu a missão dele. Em breve eu estarei com ele. E eu quero que ele venha me buscar. Tu já imaginou Ângela e Fernando? Olha, 2 marido e mulher. Aí chega no plano espiritual assim, eu vim primeiro. Aí assim, agora eu vim te buscar. Não é bonito isso? Maravilhoso. Porque você sai daqui não com a tristeza, mas com a felicidade de poder reencontrar o ente com quem você conviveu para conviver em outras jornadas. Diferente de eu me suicidar e entrar no processo e dizer, olha, como você foi covarde e ainda tentou contra a lei divina, você vai voltar para o plano espiritual com problema, porque quem se suicida, o local que foi causador do suicídio volta deficiente, porque você maculou o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele vem deficiente. Deficiente de coração, se você se matou por coração, na garganta, no cérebro, onde você afetou o corpo físico, que afetou o corpo espiritual, você vai voltar deficiente. É isso que você vai escolher? Não. Não. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse, eu vim para o mundo e venci. Tereis aflições. Gente, não esqueçamos da prece. Prece. Diante da dificuldade, oração. Diante da dificuldade, fé raciocinada. Deus, entre nós e Deus, existe uma ligação indissolúvel, magnética. Tem um chip aqui, ó. Eu posso dizer que Deus não está comigo, mas Ele vai sempre estar comigo. Sempre vai estar comigo. Eu não estou com Ele, mas Ele vai estar comigo. Porque a ligação é magnética da criatura com o Criador. Pela prece, eu acendo, eu avivo essa ligação. Se eu nego, eu apago, mas eu não destruo. Deus está ligado comigo. Portanto, desestímulo para a dificuldade da vida, nunca. Tristeza, normal, passa. Olha para frente, vida futura. Eu sou espírito imortal e como espírito devo seguir os ensinamentos das leis divinas. Muita paz a todos. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com todos vocês. Agradecendo então a presença da senhora Ranieri, e que possa levar o abraço da fé, de todos que fazem essa casa de oração e trabalho, que ele possa ter oportunidades outras de voltar aqui para conversar conosco.
Então, só nos resta agradecer por esse momento de paz, esse momento de esperança, de renovação. Senhor, Pai de todas as horas, Jesus amigo de todas as horas, de todo instante, nos acolhe, olha para nós, nos dá força, equilíbrio, para que possamos caminhar aqui na terra. Nos leva de volta para os nossos lares, com a tua luz, com a tua paz, com o teu amor. E assim seja, Senhor, só nos resta de agradecer por tudo que nos concedeu nestes momentos. E assim, encerramos a palestra na noite de hoje. Muita paz. Muita paz. Eita, que maravilha.